Na aula de agora, eu vou mostrar pra vocês algumas particularidades do molde da boneca grande que eu coloquei como número 2 na apostila de vocês. Então, essa boneca grande, a particularidade dela é que a gente não vai colocar aquela perna articulada que faz o desenho assim do manequim e coloca as pernas redondinhas aqui do ladinho. Essa perna, ela é de embutir, tá? Ela fica aberta nessa parte aqui do molde, tem as pences, na parte de trás apenas, né? Pra fazer um bumbumzinho assim mais saliente. E nós vamos ter dois tipos de perna de embutir, ou seja, eles têm essa partezinha reta aqui aberta e que a gente vai deixar também a partezinha aberta pra encher na perna. E que elas são pra colocar nesse tipo de molde aqui. Então, uma perna eu quis fazer de sapatilha, e essa sapatilha a gente pode fazer pintada, pra ser prático, e enfeitar depois a pintura. E também dá pra fazer com outro tecido a parte da bota. Então, eu vou ensinar essas duas técnicas pra vocês. A da pintura da perninha, com um joelhinho móvel ou não, você que vai escolher, que a gente pode fazer a parte do alinhavo no joelho. O bracinho é semelhante a todos, né? Todos os das bonecas grandes, é o mesmo bracinho, porque é um bracinho legal, assim, que a gente pode utilizar os dedinhos mais realistas. E eu coloquei pra vocês 3 sugestões de rostinho, tá? Um mais redondo, um com um formato mais assim, sextavadinho, né? E esse aqui sugerindo uma pintura de boneca negra, por exemplo. Que eu achei um rostinho mais parecido, assim, pra fazer no tecido escuro. Bom, vou mostrar aqui a boneca que representa esta perninha aqui. Essa boneca eu fiz com esse rostinho aqui. Olha como é que ficou. O bracinho é esse bracinho que eu mostrei pra vocês. E a perninha é a de embutir com o joelhinho móvel, assim, tá? Sem articulação, apenas com o alinhavo do joelho, tá? Então, a gente faz a parte do embutimento, ó, aqui atrás do corpinho dela. Fica dessa forma aqui, que a gente faz a abertura aqui pra encher. A parte da pence, aqui no bumbumzinho, tá? Então, fica a parte do bumbumzinho aqui pra trás e aqui na frente fica mais reto, ó. Olha como dá um efeito, ó, tá? Então, essa é uma maneira. E aqui, a gente vai desenhar uma sapatilha e pintar este sapatinho. Ou, se você quiser colocar um sapatinho de bebê, esse pezinho é maior justamente pra isso. Porque se você tiver um sapatinho RN de bebê, vai caber direitinho aqui neste pezinho de boneca, tá? Então, eu fiz esse formato aqui pra você poder fazer a variação de colocar, né, o próprio sapatinho de um bebê ou fazer um sapatinho um pouquinho maior, fazer algum tipo de pintura que vai decorar um sapato, um tênis, enfim, aí a tua criatividade pode atuar aqui, tá? Então, é esse tipo de corpinho agora que a gente vai fazer. Que eu vou fazer aqui com vocês. Então, pra começar, vamos pegar o molde e vamos desenhar todos com a canetinha que apaga, tá? Lembrando que é uma perna pra esse lado e a outra perna virada para que as duas sejam invertidas, pra não ficar sem a mesma perna. E o bracinho também invertido, um pra cá e o outro ao contrário. A parte do corpinho, a gente só vai fechar a pence que tem aqui no desenho, essa pence aqui, só na parte de trás. Então, eu não vou prender ainda, não vou costurar essas duas partes antes de fazer a pence. Ou até posso costurar até um certo momento aqui, ó. Por exemplo, eu posso juntar, deixando aberto no pescoço. Posso juntar até mais ou menos na cintura, e aí eu pego a parte de trás, faço as pences, junto de volta e continuo costurando aqui do ladinho. Lembrando que essa parte eu deixo aberta pra embutir as pernas. Então, eu vou costurar no risco, exatamente no risco. Tem bastante curvinhas, tem que cuidar os dedinhos, as curvinhas do desenho, bem certinho. Fazer com o ponto pequenininho, número 1,5 da tua máquina. E aí, costura, deixa aberto onde tem que deixar, que tá indicado no molde. E aí eu vou preparar as pernas pra colocar no corpinho. Como que eu vou preparar as pernas? Ó, por exemplo, aqui eu já costurei as perninhas pra vocês. As duas perninhas estão costuradas. Deixei aberto aqui na parte da perna. Aqui. E agora eu vou recortar uma aqui pra mostrar pra vocês como é que prepara. Recorta com a margenzinha de meio centímetro. Eu recorto com a tesoura de picotar, já que é tudo cheio de voltinhas, né? Lembrando que se você não quiser fazer com a tesoura de picotar, faz com a tesoura normal, mas dê piques bem pequenos nas aberturas mais acentuadas das voltinhas. Nas voltinhas mais, nas curvas, né? Aí tem que dar piques. Quando eu vou preparar a perninha, eu tenho que desvirar essa perna. Eu vou usar o vira-boneca. Desvira bem direitinho. E aí eu vou juntar meio com meio aqui, ó, para as perninhas ficarem de frente. Então eu vou juntar as costurinhas aqui. E se você quiser passar uma costura na máquina apenas para fechar essa abertura, deixar ela fixa, pode fazer isso também. Fixei. Agora, digamos que agora eu vou preparar a outra perna aqui também, né? E vamos preparar o corpinho, deixando só a abertura aqui embaixo. E aí nós vamos depois embutir essas perninhas dentro aqui do corpinho, tá? Então, vamos fazer esse passo e aí vamos embutir. Os bracinhos, é só costurar bem direitinho as voltinhas, fazendo aquele esquema de costurar bem devagarinho, levantar a agulha, soltar, virar o tecido, né? Vou fazer um aqui pra vocês verem. Ó, então eu vou começar aqui a partir da aberturinha aqui do bracinho, ponto 1,5 da máquina.
dá o retrocesso. Quem tem velocidade da máquina pode até colocar uma velocidade menor. Agora eu vou seguindo o desenho, o risco, bem certinho. Eu vou chegar na voltinha do dedo, ó, eu abaixo a agulha e vou virando o tecido bem devagarinho. E vai fazendo as voltinhas dos dedinhos bem em cima do risco, devagarinho. Vai virando. Ó, cada bip que vocês estão ouvindo é que eu baixando a agulha. Aí você vai fazendo bem devagarinho todos os dedinhos. Tá? Então, é essa maneira de você fazer a costurinha cheia de voltinhas. Bem devagarinho, baixando e levantando a agulha e virando o tecido. A parte do rostinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu desenhei o rostinho ali do molde, que é esse aqui. Então, eu desenhei ele aqui no tecido e virei. Porque aí eu pego o mesmo molde, vou fazer a sincronização aqui com o desenho que tá embaixo, na mesma posição, fazer o risco ao redor para poder costurar no risco, e quando eu desvirar, o rostinho vai estar desenhado aqui pro lado de dentro. Essa é a maneira que eu acho mais fácil de fazer o risco do rostinho, e eu faço com a canetinha cor-de-rosa, que ela é bem fácil de sair. Quando a gente desenha com a canetinha preta ou canetinha azul, às vezes o risco fica marcado no tecido e nem sempre ele sai com o calor, né? Que depois que você termina a pintura, você quer passar o secador de cabelo, por exemplo, apenas para apagar o risco que sobrou ali da pintura, você não vai conseguir, às vezes, tirar a marca. E mesmo que você quiser deixar uma marca bem forte pro lado de dentro aqui do tecido, pode ficar aparecendo. Então, você vai ter que passar o secador depois para apagar. Essa canetinha aqui cor-de-rosa ou aquela laranja, eu achei as duas mais bacanas, assim, pra desenhar rosto. Então, agora é só costurar toda a volta, porque depois na parte de trás da cabecinha a gente vai fazer uma pequena aberturinha, então, pra desvirar esse rostinho. Costumo encher bem direitinho antes de pintar. Mas, se você quiser deixar um rostinho pintado pronto pra encher depois, aí fica a teu critério. Só aí a maneira de pintar, você vai ter que fixar bem as partes aqui do tecido com fita crepe, em alguma superfície, pra que não se mexa na hora que você estiver pintando, né? Eu acho que deve ser mais fácil. Eu nunca pinto vazado. Eu sempre pinto o rostinho cheio. Tá? Então, essa é a minha técnica. Bom, então, essa é a parte do rostinho. Aí, vamos preparar todas as partes aqui do corpinho, desvirar e encher bem direitinho, tá? A parte do enchimento que é a parte mais importante, que não pode ficar com pouca fibra, que fique a boneca frouxa ou com ruguinhas. Tem que encher bem direitinho esse corpinho, deixar ele bem durinho, tá? É um dos segredinhos pra deixar a boneca assim, né? Bem perfeitinha, tanto nos dedinhos, quanto nos pezinhos, no corpinho, na perninha, ó. Tá? Tudo. A parte do pescoço, bem durinha também, ó. Aqui a gente costura depois na volta. Esse cabelo aqui é teste, tá? Então eu não fixei ele na boneca, mas o certo é pegar um cabelo e ir fixando ele, se é sintético, né, ou de lã, fixando ele pra que esconda depois o pescocinho. Olha, então eu tô aqui que eu já costurei o corpinho, e então eu costurei a pence, costurei toda a parte aqui, deixando a parte do pescoço aberta e a parte aqui aberta. Eu vou agora refilar aqui com a tesoura de picotar esse corpinho. Notem que a parte da pence ficou só de um lado, do outro lado não. Aqui eu corto assim mesmo, tá? Porque depois eu faço esse processo de fechamento do pescoço à mão. Então, agora que eu deixo assim, dessa forma quadradinha mesmo, abertinho ali. Agora eu tenho aqui as duas perninhas já desviradas. Coloco os dois pezinhos pra frente. E aí agora você vai verificar o seguinte. Como que eu quero que os pezinhos fiquem pra frente, eu vou colocar aqui na parte da frente, não a parte que tem a pence, que é a parte do bumbumzinho, você vai colocar as perninhas simulando que estão pra frente, com o pezinho pra frente, certo? E aí agora eu vou virar dessa maneira aqui, só que lá por dentro. Porque quando eu desvirar, fica com o pezinho pra frente. Então, você só tem que ter esse cuidado, ó. A aberturinha, aqui, ó. Então, a perna tá pra frente, você vai virar desta forma e vai embutir. Então, essa parte da aberturinha da perna que tá aqui pra encher depois, ela vai ficar no mesmo lado que a pence. Lembre disso, ela fica no mesmo lado que a pence. E aí, você empurra essas perninhas aqui pra dentro e já dá um jeitinho, ó, por exemplo, vou fixar a perninha aqui e já vou dar um jeitinho de empurrar o pezinho lá pro pescoço pra ser mais fácil de eu puxar depois. Ó, eu vou deixar aqui uma pontinha do pé pra fora aqui, ó. Deixar o pé pra fora do pescoço, que fica mais fácil pra depois desvirar.
Mesma coisa, ó, tô aqui com o pé pra frente, viro assim, só que pro lado de dentro. Então, vou deixar a aberturinha do enchimento do mesmo lado da pence. Só vou dar uma fixada aqui ligeirinho, pra poder empurrar o pezinho lá pro pescoço. Se você tiver uma pinça também, pode puxar ali com uma pinça a parte do pezinho, ó. Peguei aqui, claro que agora eu puxei uma perna inteira quase, né? Não é só, pode deixar só o pé. Bom, agora eu vou ter que alinhar essas perninhas de forma centralizada aqui nessa parte aqui, tá? Então, eu vou achar o meio, eu dobro assim, ó. Acho bem direitinho aonde que está o meio. E vou colocar a perninha alinhada com o meio, tá? Então, eu vou encontrar ela bem direitinho aqui, alinhadinha aqui com o meio, e vou fixar. A outra, mesma coisa, alinha aqui com o meio. E fixa. Aí, você confere se tá o mesmo espacinho de um lado e de outro aqui. Tá? Pra que tudo fique bonitinho, arrumadinho. Aí, é só passar uma costurinha aqui, fechando. Se quiser dar uma leve arredondadinha nos cantinhos, pode fazer isso. Só fechar e depois desvirar puxando os pezinhos aqui pelo pescoço. Simples assim. E aí, tá pronto pra encher o corpinho. Agora, a parte do rostinho. Então, eu fiz toda a costura aqui ao redor. Eu vou recortar com a tesoura de picotar, com a margenzinha. Lembrando que esse rostinho eu fiz com o risco no tecido com o fio correto da auréola, que ele tem elasticidade na parte lateral e não do comprido de rosto, da parte das bochechas, das orelhas. Você estica, ele tem uma leve elasticidade na parte lateral da orelha, que não na parte da testa ou do queixo. Sentido correto. Aqui, agora que eu recortei, eu vou dar um pique nas voltinhas aqui que tem da orelha, para que quando eu desvirar, essa orelha fique bem certinha, sem repuxar o cantinho. Então, você dá um piquezinho, cuida de não pegar costura e tá pronto. Agora, eu sei que eu desenhei esse lado aqui, que o rostinho tá aqui do lado avesso, certo? Tá por dentro. Então, pra eu desvirar, eu vou juntar aqui o meio, vou encontrar o meio. E eu sei que eu tenho que fazer uma abertura aqui do lado que não tem o risco, que é na parte de trás. Então, eu vou riscar aqui, ó, mais ou menos 3 centímetros, tá? 3 centímetros. E é esses 3 centímetros que eu vou abrir. Então, você pode pegar o desmanchador de costura e começar a abrir, ou você dá um piquezinho com a própria tesoura, aqui, ó, bem pequenininho, e abre. Pegando só essa partezinha de trás aqui da cabeça do tecido, da cabecinha do rosto, né? A parte de trás do rosto, porque a parte da frente tá riscada lá, ó, tá desenhado o rostinho. Então, eu desvirei aqui, vou encontrar as orelhas e desvirar bem certinho as orelhas aqui, as voltinhas dela. E agora, na máquina, eu vou passar uma costurinha pra fechar essa orelhinha, pra que ela não fique com fibra aqui dentro. Eu não quero uma orelha gorda, eu quero uma orelha vazada. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, fechando o rostinho. E depois eu vou encher normal por essa aberturinha atrás aqui, tá? É essa forma que a gente vai fazer, então, esse tipo de corpinho com o pezinho de boneca. E agora é a parte que nós vamos fazer os detalhes deste corpinho aqui. Então, ó, eu já fiz até uma perna aqui pra vocês verem. Tá prontinha. Então, eu pré-desenhei aqui, por exemplo, o sapatinho. Como é que eu faço? Eu pego a canetinha fantasma, né? Aquela que apaga. Essa aqui. Eu junto bem certinho os 2 pezinhos. Você pode até colocar esse tipo de alfinete aqui, ó. E fixar os pezinhos. Que aí você consegue desenhar bem certinho. Ó, você vai acertando aqui o risco, tanto na frente quanto aqui no calcanhar, para que os risquinhos fiquem na mesma altura, tá? É só desenhar uma sapatilha. Você pode desenhar ela mais cavada, mais fechada, pode desenhar em formato de botinha. Isso você pode ficar livre para desenhar. Porque depois a gente pode fazer detalhes também nesse sapatinho com alguns apliques, tá? Então, nesse momento é só desenhar, então, fazer o formatinho de um sapatinho. Depois a gente vai pintar. Então, você escolhe uma cor de tinta de acordo com a roupinha que você vai colocar, qual a cor da roupa, e aí você escolhe uma tinta e a gente pinta todinho o sapatinho. Todinho, bem de maneira uniforme. Dependendo da tinta, você vai precisar passar 2 demãos de tinta, mas a ideia é pintar todo o sapatinho com tinta. E depois que a gente pintar com tinta, então é só colocar apliques diversos. Por exemplo, você pode colocar um desse, você pode colocar este em formato de pérola. São cordõezinhos que você compra pronto, ó, assim. Olha, esse aqui também, ó, é outro detalhe. Ou se você quer colocar uma passamanaria, ó, também dá. Então, fica de acordo com a tua criatividade. E eu gosto de não colar, eu gosto de ir costurando isso
no pezinho, depois que tiver já pintado, eu costuro pra ficar bem bonitinho, bem acabado e não ter resíduo nenhum de cola. Porque até esse cordãozinho aqui, ele é mais apropriado pra você ir dando pontinhos aqui com agulha e linha do que cola, né? Cola nem pega aqui, fica feio, vai aparecer, vai ficar... não vai ficar um acabamento legal, tá? Então, essa parte do sapatinho. Subindo aqui na perna, vamos ver a parte do joelhinho. Claro, esse joelhinho é opcional, você faz se você quiser deixar ela, a bonequinha assim, ó, mais articuladinha, mais sentadinha. Agora, se você quiser deixar ela em pé, faz a perna toda. Pode fazer a perna reta, todinha, não tem problema nenhum. Tá, então o segredinho aqui é a gente aprender, então, a fazer esse joelhinho. Então, eu vou fazer um enchimento bem firme do pé até o joelho. Ele é bem durinho mesmo, bem firme. E eu enchi por essa abertura aqui que tem na perna, ó, aqui atrás. Tá? Então, eu coloquei a fibra ali. E agora eu vou moldar este joelhinho. Então, eu coloco a fibra bem certinho aqui, ó, formando o joelhinho. Tá? Deixa ela bem arrumadinha ali no formato do joelho. Assim. Aí, agora, com agulha e linha, eu vou fazer o joelho, uma costura aqui de alinhavo, assim, no formato horizontal, ó. Por exemplo, assim, ó, neste formato que vem do joelho aqui pra parte externa aqui, ó, da parte atrás do joelho, tá? Por quê? Porque daí, ficando na diagonal, dá um formatinho mesmo de perna, ó. Tá? E aí eu vou fazer um alinhavo bem certinho aqui com pontinhos pequenininhos, que dê toda a volta, não pega um lado e outro, faz de um lado, vem e faz de outro esse alinhavo. Então depois a gente só vai puxar e vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer junto aqui, ó. Pra começar eu vou fazer aquele nó invisível, que eu chamo de nó de laçada. Pega uma linha de poliamida, ou você pega a linha normal de costura e faz 4 vezes, faz ela dupla, né? Então você vai pegar a linha dobrada, vai colocar pelo lado da laçadinha, vai colocar no buraco da agulha, puxa e deixa essa laçadinha aqui, essa junção aqui dobrada, mais comprida que as duas pontinhas, tá? E agora, eu vou escolher um ponto aqui, ó, vou escolher aqui atrás, na perninha. E aonde cheguei na laçadinha, ó, eu vou colocar a agulha aqui por dentro e puxar. Então, já fez um nó ali invisível, tá? Agora, arruma bem essa fibra, porque ela vai subindo, né? Então, você tem que colocar ela bem certinho no joelho, antes de fazer o alinhavo. Então, empurra ela bem certinho aqui no joelho, segura aqui, ó, porque a fibra vai subindo, né? Então, você segura bem aqui pra não ficar fibra pra cima do que você vai costurar. Ó, empurra bem. E agora, eu vou fazer alinhavo, então, aqui. Como que eu vou fazer, ó? Na maneira diagonal, ó. Vou dar pontinhos. Ó, dessa forma aqui, em direção ao joelhinho. Pra dar o formatinho dele. Eu não tô pegando o outro lado, tá? Eu tô só pegando esse lado de cá. Vou pra cá, viro e faço o mesmo alinhavo, agora indo em direção ali, a parte de trás do joelho. Aqui, chego de volta aonde eu comecei e puxo, fazendo esse formato aqui de joelho, tá? Então, eu puxo e agora sim eu vou dar outros nós aqui, então, né, de laçadinha, ó. Você vai fazer esse arremate, né? Faz 2 vezes e vai ficar prontinho, tá? Aí agora, esta parte aqui, a gente vai encher com a fibra, mas não muito. Vai só colocar um pouquinho de modo que fique fofo, mas não fique duro, nem fique muito cheio. Então, você coloca só um pouquinho, ó, de modo que fique bem macio, bem fofinho, assim, não tem muita fibra aqui dentro, porque daí ela fica mais maleável pra sentar. Então, você coloca ali nos cantinhos, faz o formatinho da coxa, mas não muito cheio. Vale mal, tá? É mais fofinho. Daí você vê que fica igual a outra perna e faz pontinhos invisíveis aqui pra fazer o fechamento, como em todas as partes que a gente faz, né? Fica, então, o pontinho invisível dessa forma. Depois que tá pronta a perninha, né, com os joelhinhos, então a gente vai colocar os bracinhos. E pra colocar os bracinhos, a gente vai fazer de forma articulada também, pra que ele se mexa pra cima e pra baixo. Então, nós vamos fazer aquela maneira de articular o bracinho. Então, eu pego um fio encerado. Vou contar mais ou menos umas 4 vezes, ó. 1, dobra ele 2, dobra 3, dobra 4, tá? 4 vezes é o suficiente para transpassar esse fio. Então, passa na agulha grande, no agulhão. Vou escolher um ponto aqui na parte de trás, aqui do ombro. Vou pro outro lado, na mesma direção, tá? E vou já colocar aqui um dos bracinhos, tá? De modo que o dedão, ó, ele fica pra frente, tá? Fica aqui pro ladinho assim. Então, eu vou colocar, ó, por exemplo, eu tô na direção aqui que tá bem em cima do ombro, ó. E eu vou colocar, então, um bracinho aqui mais pra cima. Essa hora que eu faço esse transpasse, se eu vou usar uma roupinha que eu não vou esconder, que eu quero que apareça o ombro aqui, que apareça o braço, nesta hora eu já coloco um botão aqui. Um botãozinho pra ficar bonitinho, né? Pra fazer essa articulação. Aí, eu coloco o botão e depois eu vou voltar. Então, ó, eu pego um pouquinho mais pra baixo,
e um pouquinho mais pra baixo, ainda na parte de trás aqui, na mesma direção aqui do ombro. Ó, um pouquinho mais pra baixo. E vou pro outro lado e vou encontrar a mesma medida aqui por trás do ombro, a mesma medida. Então, ficou dessa forma assim, tá? E agora eu vou colocar o outro bracinho de modo que vai coincidir também os buraquinhos aqui da altura do braço, ó. Por exemplo, então eu tô com a agulha um pouco mais pra baixo, eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo aqui do bracinho. Agora, eu venho pra cima, na mesma direção que eu coloquei o outro. E em vez de colocar no mesmo buraquinho aqui que eu comecei, eu vou pra frente, ó. Mesma largura aqui, ó, mesma altura, largura e altura. E vou lá pra frente do outro também, ó. Bem perto da costura, só não pego a costura porque a costura pode arrebentar. Então, eu venho perto. E aí, eu vou escolher um ponto do bracinho, ó, e vou fazer uma cruz, uma cruzinha aqui, ó. Vou cruzar e vou colocar um pouquinho mais pra baixo aqui na parte da frente, agora de novo. Que é um pouquinho mais pra baixo da onde eu fiz a partezinha ali, tá? Então, eu venho pro outro lado, vou aqui um pouquinho mais pra baixo, ó, na parte da frente, pego, ó, cuida que a linha aqui torceu, você coloca sempre ela retinha, porque depois a gente puxa os fios e o bracinho vem. Agora eu vou fazer a mesma cruzinha aqui do outro lado, ó. E vou entrar aqui no outro lado e vou de volta lá naquele braço. Aí você procura deixar bem pertinho as linhas aqui, os fios, pertinhos um do outro, para que fique melhor essa articulação. E aí você confere que vê se ficou certinho, se vai articular, se ficou bem colocadinho os fios, tá? Como eu tô fazendo aqui, ó, de frente pra vocês, que eu não consegui olhar de perto aqui o fio, ó, eu vi que um ficou muito repuxado aqui. Quando você faz e que não dá muito certo aqui a articulação, puxa de volta os fios e faz de novo, tá? No caso aqui, ó, essa aqui tá aparecendo o meu fiozinho e ele não deixa articular, porque eu coloquei provavelmente aqui, ó, muito pra frente, ó, podia ter colocado um pouquinho mais pra dentro. Então, quando acontece isso, só tirar o fio de volta, vai puxando os fios e vai, coloca de volta na agulha e termina, tá? Então, mas o esquema é esse, ó, fazer um xizinho de um lado, um xizinho do outro, tá? Colocando os fios mais próximos possíveis para que dê a articulação, nas mesmas direções. E colocar o botãozinho, se você quiser, que fique uma coisa decoradinha no braço. É esse o esquema do bracinho, então. Então, agora vamos fazer o ponto invisível aqui para fechar a aberturinha da perna. Então, você vai pegar uma linha dupla, dobra, né, dobra a linha. Pela argolinha, vamos colocar aqui na agulha. E essa parte da argolinha fica maior que as duas pontinhas, tá? Agora, a gente vai colocar, começando aqui numa das extremidades da abertura. Vamos dar a laçada, aqui é um nozinho de laçada, ou seja, o arremate invisível, que não tem nó. E vamos agora colocar a agulha, ó, paralela às aberturas, aqui a aberturinha, de um lado e de outro, na mesma posição. E vai fazendo isso até o final. Aí que quando você puxar, vai desaparecendo ali a parte da, ó, tá? Vai puxando, vai desaparecendo a linha. Ó, de um lado, a agulha fica paralela à perna, ó. Paralela à abertura, ó. Vou deixar compridinho aqui a argolinha pra vocês verem que depois ela desaparece. Aí eu pego bem na bordinha aqui da abertura. Por que que a gente deixa aquele, ó, vou puxar e vai desaparecer, ó, tá vendo? Desaparece. Então, por que que eu deixo aquela partezinha que tem no molde, que é um pouquinho maior aqui na abertura, aquele pedacinho de tecido que vocês cortam mais pra fora, quando tem abertura? É porque aí, quando a gente vai encher, ele fica bem dobradinho, assim, ó. Fica pra dentro, essa aberturinha, assim, dobradinha, fica bem arrumadinho. Se você deixa muito rente, cortar muito rente ali na parte do molde, corta reto, e não deixa essa partezinha mais pra fora, ele vai ficar a partezinha aqui da extremidade aqui muito pra fora. E aí fica ruim de você colocar bem arrumadinho assim, o ponto invisível. Ele fica atrapalhando ali aquela bordinha saliente. Assim não, assim fica bem arrumadinho, ó. Por isso que tem aquele pedacinho que corta pra fora no molde, tá? Só por isso. Ó, vou fazer de novo aqui, até o final. Às vezes, ó, saiu fora a linha da agulha aqui, uma pra um lado, outra pra outro. É só puxar as duas aqui que vai vir certinho, ó. E fica escondidinho aqui, ó, a tua costura. E aí, depois é só dar o arremate aqui, fazer 2 vezes o arremate e esconder a linha em qualquer lugar aqui da perna. Vou terminar aqui, ó.
Você sim arremata. Arremata mais uma vez, porque como é linha poliamida, ela escorrega bastante e às vezes sai fora o teu pedacinho ali que você arrematou. Então, faz mais uma vez e aí coloca em algum lugar lá da perna, escondido, e corta que não vai aparecer nada. E tá prontinho. Pontinho invisível, fechadinho, e tá pronto esse corpinho. Agora esse pezinho aqui que eu desenhei, fiz a sapatilha, eu vou pintar com essa tinta aqui, é opcional a cor, né? Você vai fazer de acordo com a cor que você precisar. Então a gente usa a tinta que tá na tampa, né? Balança bem, agita e vai usar então a tampinha pra começar. Pega um pincel, eu tô pegando aqui esse língua de gato aqui, número 8, que vai mais rápido a pintura. Isola uma perna, tá? Pega só uma perna, deixa a outra longe pra não manchar. E começa a pintar, então aqui bem rente à borda, faz primeiro o contorno. Bem certinho aqui, ó. Pega o contorninho da sapatilha que você desenhou. Tá? E aí, depois que você faz o contorno, aí segue pintando pra valer, ó. Vai pintando, pinta tudo de forma homogênea, vai enchendo de tinta. Se a tua tinta, tu vê que ela é muito transparente, que tem uns que são mais transparentes, né? Você depois vai ter que dar mais outra mão de tinta. Ó, e assim vai enchendo de tinta todo o pezinho. Chegou aqui na extremidade, onde tem a bordinha, vai devagar e faz a voltinha aqui pra fazer o desenho da sapatilha. E depois segue pintando. Aí se divirta pintando todo o sapatinho. Faz isso até preencher tudo, ó. Chegou aqui, faz o contorninho. Bem certinho. E segue pintando, né? Pega mais tinta e assim vai, tá? Então vamos fazer todo esse processo. Aí fez um pé, deixa secar. Quer passar o secador de cabelo pra secar mais rápido? Pode também. Aí vê se precisa dar mais uma demão de tinta, né? Vai pintando todinho. Ah, depois que tiver um dos pés bem sequinhos, aí você vai pro outro. E faz a mesma coisa no outro, tá? Quando tá pronto, aqui a pintura dos sapatinhos, né? Daí você confere, vê se tá tudo igualzinho, tá? Veja se tá certinho a tua pintura, bem certinho. E agora nós vamos enfeitar esse sapatinho. Então, por exemplo, né? Como eu mostrei pra vocês exemplos antes, eu posso colocar, ó, costuradinho, uma passamanaria, por exemplo, ó. Então, eu vou pegar a agulha e linha, assim, discretamente, vou costurando pontinho por pontinho até dar toda a volta e fazer esse enfeite, então, com a passamanaria, tá? Isso é um dos exemplos, tá? Que eu posso fazer dessa maneira. A outra maneira é se você quiser colocar algo mais decorativo assim, ó, também fica muito bonito. Você pode colocar fitinhas aqui, fitinhas para amarrar, né? Então pode costurar as fitinhas aqui atrás e fazer um trançadinho aqui de fitinhas. Fica a critério da imaginação de vocês. Querem colocar um lacinho aqui na ponta? Então é tudo questão de você usar a tua criatividade para enfeitar agora, então, este sapatinho aqui que é muito, muito prático e fácil de você colocar em qualquer bonequinha que tenha o pezinho assim. Aí, a criança tem lá o seu sapatinho de recém-nascido, tem o seu sapatinho de criança que quer utilizar aqui na boneca, ela pode colocar também. E faz de conta que ela tá de meia e coloca o sapatinho por cima aqui da pintura. Então, fica mais prático do que você elaborar um sapatinho de tecido, ok? Tá pronto, então, o sapatinho, só falta decorar. Depois eu mostro pra vocês decoradinho.